Olá a todos, iniciamos aqui mais um conteúdo na nossa plataforma, que esse módulo de instrução possa ajudar a todos a entender alguns simbolismos que cercam o culto dos orixás dentro de uma visão umbandista, tá? A gente não é dono da verdade aqui, não queremos impor a ninguém a nossa interpretação e a nossa forma de culto, mas trazer conhecimento, trazer uma forma de interpretação, ajudar a enriquecer o estudo do pessoal que se interessa pelo estudo no culto da Umbanda, tá? De uma forma absolutamente despretensiosa, ok? Que todos esses módulos aí possam ajudar vocês aí de alguma maneira. Esse é o intuito, tá? Sempre. Seguimos para o nosso 8º módulo e hoje nós vamos falar aqui da nossa orixá Obá, que seria aí a nossa rainha, a nossa guerreira destemida, aquela que circula por diversos domínios da natureza, né? Ela circula pelo domínio aquático, até pelo nome dela ser associado a esse rio de mesmo nome, lá na África. Ela também tem o dom da caça, então ela circula também pelo ambiente vegetal. Ela também tem ligação com o ambiente aí eólico, também está relacionada de alguma forma ao ambiente terra, né? Ambiente telúrico, o pessoal costuma falar. Então é uma orixá bastante versátil naquilo que ela se propõe a ser e na energia que ela emana. Aí uma das suas representações, a gente pode ver o Obá em rosa, pode ver o Obá representada em vermelho, em coral, pode ver o Obá representado em branco também, já vi algumas representações, já vi o Obá representado em laranja também. Então as formas nas quais ela é representada são diversas, tá? Sempre com o seu escudo, com a sua espada, às vezes com o seu ofá também. São as formas mais comuns aí que a gente vê ela sendo representada. O objetivo do nosso conteúdo aqui, vocês já estão careca de saber, apresentar uma visão umbandista sobre o Obá, porque a gente sabe que existem diversas visões que vão variar de acordo com a casa, com a tradição, com a raiz, com o dirigente. Apresentar as características dessa orixá e apresentar, identificar alguns símbolos que cercam o Obá. Para a gente alcançar esses objetivos, a gente vai seguir esse sumário aí que vocês estão lendo. E falar de Obá é falar de força, né? Obá é símbolo de uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que vai para cima do problema, né? Como é vulgarmente falado aí na sociedade. É uma mulher que tem força, uma mulher que faz aí os sacrifícios, é uma mulher leal e que transcende o tempo. Ela é a energia que protege o lar, mas também é que maneja o escudo e a espada com maestria, onde o rio se torna mais forte e a terra se encontra com a água. Ali reside a força de Obá. Ela não é apenas uma divindade de sentimentos profundos, mas a patrona da dedicação e da garra. Obá representa a mulher que não se curva, a guardiã do conhecimento e a senhora da justiça. Obá Shireu. Obá Shire é a saudação de Obá, e ela é muito associada a esse conceito de justiça por se aproximar também de Xangô, né? Ser uma das esposas de Xangô. Obá vivia em companhia de Oxum e Ansan no reino de Oió. Oió que é o reino de Xangô, como uma das esposas de Xangô, dividindo a preferência do reverenciado rei entre as duas Iabás. Obá percebia o grande apreço que Xangô tinha por Oxum, que mimosa e dengosa atendia sempre às suas preferências do rei, a todas as preferências do rei, sempre servindo e agradando aos seus pedidos.
Obá resolveu então perguntar para Oxum qual era o segredo que ela tinha para que levasse a preferência do amor de Xangô, vez que Yansan andava sempre com o rei nas batalhas e conquistas de reinados e terras, pelo seu gênio guerreiro e corajoso, e Obá era sempre desprezada e deixada por último na lista das esposas de Xangô. Oxum, então, matreira e esperta, falou que seu segredo era em como ela preparava o amalá de Xangô, principal comida do rei, que lhe servia sempre que desejava-se bons momentos ao lado do patrono da justiça. Obá, como uma menina ingênua, escutou e registrou todos os ingredientes que Oxum falava, sendo que, por fim, Oxum falou que, além de tudo isso, tinha cortado e colocado uma de suas orelhas na mistura do amalá para enfeitiçar Xangô. Obá agradeceu a sinceridade de Oxum e saiu para fazer o amalá em louvor ao rei, enquanto Oxum ria da ingenuidade de Obá, que, sempre atenta a tudo, não percebeu que Oxum mentira, pois ela encontrava-se com as duas orelhas, e falara isso somente para debochar de Obá. Obá, em grande sinal de amor pelo seu rei, preparou um grande amalá e, por fim, cortou uma de suas orelhas, colocando na mistura e oferecendo a Xangô como um gesto de seu sublime amor. Xangô, ao receber a comida, percebeu a orelha de Obá na mistura, e esbravejou e gritou. Oxum e Obá, apavoradas, fugiram e se transformaram nos rios que levam os seus nomes. No local da confluência, do encontro, dos dois rios de água, dos dois cursos de água, as ondas tornam-se muito agitadas em consequência da disputa entre as duas divindades. E até hoje, quando manifestadas em seus iaôs, elas dançam simbolizando uma luta. Essa história aí é conhecidíssima no meio umbandista do candomblé e ela foi retirada do livro Mitologia dos Orixás, do autor Reginaldo Prandi, que vocês também já estão carecas de saber nesses conteúdos que a gente tem postado aí. Essas aí são algumas das representações de Obá, como a gente falou, sempre com a espada e o escudo, e ali o turbante, cobrindo o local onde teria aí sido decepada a sua orelha, beleza? A etimologia, a origem do seu nome é direta e ao mesmo tempo carregada de um simbolismo que define sua posição de liderança e autoridade. Tradução literal de Obá é rei, rainha, monarca, tá? A gente até falou inclusive de Obaluaê aqui, que seria o rei que governa a terra, Obá Luaê, e Obá tá lá, Obá Chonia lá, o rei que traz a brancura, o senhor que traz a brancura. Então, na estrutura da língua iorubá, o termo é um título de soberania que independe de gênero. No contexto da orixá, o nome reflete sua posição como rainha e sua natureza de líder guerreira que conquistou territórios e respeito, porque ela ia para cima do problema mesmo, ela ia para a guerra. Além disso, como já foi falado na lenda que a gente acabou de ler, existe um rio lá na África que possui o seu nome e está associado a seus itãs, às suas lendas. No encontro desses rios, o rio Obá e o rio Oxum, a gente tem uma corrente tormentosa de águas, que a galera interpreta como se fosse a batalha entre Oxum e Obá, por aquela questão que a gente explorou agora há pouco, do amalá que foi servido para Xangô, Os rios encontram-se em uma série de corredeiras de águas agitadas e turbulentas. Os dois rios descansam pacificamente no extremo norte do reservatório Azegirê, depois seguem seu percurso isoladamente. Obá representa as águas raivosas dos rios, então as pororocas, as águas fortes, corredeiras, quedas d'água, cataratas, tudo isso aí tem a energia de Obá. Ela também controla o barro, alguns associam ela também a Nanã, fala que ela anda junto com o Nanã por causa disso. Então ela tem a sua energia também no barro, na água parada, na lama, no lodo e nas enchentes.
representa também o aspecto masculino das mulheres, aquela mulher mais robusta, né? Mais forte. E representa também a transformação dos alimentos de crus em cozidos, né? Esse processo de cozimento. Em algumas tradições, algumas simbologias, ela também é a dona da roda, né? A roda foi um grande invento para a humanidade, né? Símbolo de progresso e de força, né? De tração. Orixá, embora feminina, é enérgica, destemida e forte, considerada mais forte que muitos orixás masculinos. Nas lendas, ela desafia alguns orixás, inclusive Oxalá, Xangô e Orúmila. Desafia Ogum também. Inclusive, em alguns itãs, quando ela vai desafiar Ogum, ela é aconselhada por um babalaô a preparar uma oferenda de espiga de milho e quiabo, que ela vai amassar tudo num pilão, fazer uma pasta e ela vai espalhar lá no local onde ocorreria a batalha. Só que aí, por um descuido ou um esquecimento, ela escorrega nessa mistura que ela mesma preparou, e aí Ogum, né, aproveita-se desse escorrego, desse descuido dela e derruba Obá e acaba por possuí-la, né, neste ato. Ogum, que a gente sabe que ele é terrível, namorador nato. Obá, em algumas lendas, é irmã de Yansan, em outras lendas, esposa de Ogum, e posteriormente terceira e mais velha mulher de Xangô. Bastante conhecida pelo fato de ter seguido aquele conselho de Oxum, né, decepando a própria orelha, no intuito aí de agradar o Xangô, ficar mais próxima desse orixá. Ela, quando manifestada nos seus médiuns, ela dança escondendo a orelha, né, escondendo esse defeito. Seus símbolos, né, como eu já falei aqui anteriormente, a espada, o ofá e o escudo, estão relacionados ao Obá, e tudo aquilo que é relacionado a ela é envolto em clima de mistério, e poucos entendem seus atos aqui no Brasil, até porque o culto dela, principalmente dentro da Umbanda, é pouco difundido, né? A gente não vê muito filha de Obá nas casas umbandistas. Normalmente os terreiros de Umbanda você vê muito Oxum, vê muito Iemanjá, vê muito Ananã, né? Vê muito Yansan. Obá a gente não vê tanto, né? Em algumas casas o Obá é cultuado como se fosse uma qualidade fêmea de Xangô, entre aspas. Obá e Euá são semelhantes, sendo considerados em algumas literaturas primas. A gente sabe que existe muita divergência, né, entre os itãs, entre as lendas e tal. Então a gente às vezes até fica meio perdido, porque uma lenda fala uma coisa, outra lenda fala outra. Então a gente tem que, quando a gente for ler as lendas e interpretar, a gente tem que ter muita cautela, né? Obá usa a festa da fogueira de Xangô para poder levar suas brasas para seu reino. Desta forma é considerada uma das esposas de Xangô mais fiéis a ele. E isso a gente vê pelas próprias lendas. A gente vê que Yansan, ela é aquela mulher do mundo, da guerra, que vai para o combate. A coisa dela é as contendas. Oxum é o amor próprio, é o primeiro amor dela, né, cara? Então a gente vê que a mais dedicada e devotada ao homem mesmo é Obá, né? Só que ela é sempre preterida, né? Por ela ser, em virtude dela ser mais guerreira, ela ser mais masculinizada, ela ser a mais velha das três. Então ela é sempre deixada para escanteio. E ela tá sempre se dedicando sentimentalmente ao homem. Obá é orixá ligada à água, às águas revoltas, né? Guerreira e pouco feminina. Constantemente a gente vê as representações dela, como eu falei, com um pano, um ojá na cabeça para esconder a orelha que foi decepada. Conta a lenda que, uma das lendas, né, que Obá, após ser repudiada por Xangô, vivia sempre rondando o palácio na esperança de retornar ao convívio do rei. No Brasil, assim que Obá aparece num candomblé manifestada,
esse ato de colocar o turbante, a cobertura ali na orelha, é realizado justamente para manter esse simbolismo. E também existe a questão de afastar a Obá manifestada da Oxum manifestada, porque entende-se que aí aconteceria e seria personificada aquela luta da lenda do Itã, né? Inclusive eu já vi alguns vídeos na internet aí que a galera dá uma viajada um pouco. Eu acho que os médiums passam um pouco à frente aí e falta quase sair no tapa mesmo as duas entidades, né? Eu acho que passa um pouco do ponto, né? Mas cada um sabe onde seu calo aperta. A dança de Obá é guerreira, ela brande o sabre com uma das mãos e leva um escudo na outra. Aquelas casas que tem mais esses paramentos, né? Outras casas não utilizam tanto, né, esses objetos, são mais simples, né? Cada casa com seu culto, com a sua tradição, beleza? Diferente de Oxum ou Iemanjá, Obá rege as águas dos rios que batem nas pedras, as corredeiras, as quedas d'água. Isso simboliza uma energia que, embora emocional, é imparável, é cortante, é força, é energia. Ela também tem forte ligação com o solo, a mistura da água com o barro, como eu falei, representando capacidade de moldar a realidade da estrutura. Ela é uma guerreira por excelência, patrona das lutas femininas e da proteção do lar, da mulher como essa parte do empoderamento mesmo, né? Da mulher que vai trabalhar, que vai à luta, que corre atrás do seu, que não quer depender de ninguém para nada, da independência feminina. Toda essa energia aí cerca a Orixá Obá. Ela representa a mulher que se basta, a rainha que governa seu próprio destino. Ela nos ensina que o amor não deve ser anulação, mas sim uma força que nos impulsiona. É a orixá que traz o equilíbrio entre a sensibilidade da água e a dureza da terra, ensinando pra gente que vencer as batalhas da vida, para vencer as batalhas da vida, é preciso ter o coração quente e a mente fria. Então olha quanta coisa ela traz, ela representa simbolicamente, principalmente, né, para o universo feminino. Ela é guardiã da sociedade Elekur, que seria aquela sociedade feminina africana, padroeira da guerra, dotada de um temperamento apaixonado, é um pouco impaciente, é o arquétipo da mulher forte. De todas as Iabás aí é a que possui um gênio mais difícil, de acordo com alguns estudiosos, de acordo com algumas lendas, o gênio mais difícil até que em Ansan às vezes. Ela tem desprezo pelas coisas fúteis e supérfluas, é considerada solucionadora de causas impossíveis, atua energeticamente em causas judiciais também, aquelas de difícil resolução. Ela tem esse apreço pelos injustiçados, né? Até por isso essa energia que atua nessas causas também se faz presente. Em algumas literaturas aí, ela é considerada protetora das viúvas, dos anciãos e das esposas traídas. Não é uma unanimidade, tá? Mas a gente acha algum conteúdo aí que traz essa característica a respeito de Obá. Apesar de ser uma Iabá das águas, também possui uma forte ligação com o elemento ar, dada a sua liderança entre as entidades femininas que comandavam os ares. Tem também uma forte ligação com o elemento terra, em virtude da ligação com as florestas e aquela parte da lama que eu já falei com vocês também, raízes. E com o fogo, porque ela também é ligada à magia e também porque ela é muito próxima de Xangô, né? E Xangô é fogo, né? Fogo consumidor. Obá tem característica também de ser circunspecta, de possuir o caráter firme e reto, é vista e interpretada como uma mestra rigorosa, inflexível e irredutível nos seus pontos de vista, né? Conceitos sobre a verdade. Ela absorve energias dos seres que estão dando mau uso ao seu conhecimento. Então por um exemplo, aquele indivíduo que aprendeu
tipos de banho, alguns tipos de oferenda e que usam para prejudicar outras pessoas. Então ela trabalha a mentalidade desses indivíduos também, que estão dando mau uso para o conhecimento adquirido. Ela absorve essas energias, né? E vai germinando em seu ventre terroso, por ter essa energia associada ao elemento terra. Todas as sementes do conhecimento está fortemente relacionada às seguintes características humanas. Então, características que estão próximas de Obá: lealdade, sinceridade, resiliência, ética, senso de justiça, intensidade emocional. Então, ela trabalha os indivíduos que estão desvirtuando o conhecimento, dando mau uso do conhecimento, e ela tem essas características que, de acordo com algumas lendas e alguns estudiosos, alguns pais, algumas mães, ela possui essas características aí que influenciariam diretamente aqueles que são seus filhos. Então, a lealdade, a sinceridade, a resiliência, a ética, forte senso de justiça, emoções à flor da pele, tudo isso aí seriam características de Obá que seriam transferidas aos seus filhos. Aí algumas das ferramentas de Obá: a espada, o escudo, o ofá, suas cores características, e mais uma representação de Obá aí que a gente encontra na internet, beleza? Então, quando a gente para se debruçar a respeito de Obá, então determinadas características são bem marcantes. Falou Obá, primeira coisa que você vai lembrar: maturidade. Lembre que das 3 esposas de Xangô, ela era a mais velha. Então, teoricamente, mais sabedoria. Força. Então, força física, porque a gente, em algumas lendas e alguns livros aí que tratam sobre Obá, a gente vai ver que o biotipo dela, por ela ser associada à guerra, por ela ir para o combate, por ela lutar contra outros homens, ela traz essa energia de força, de guerreira, de combate. Quando a gente interpreta a relação dela com Xangô, a gente entende que ela é muito leal ao sentimento dela. Aí tem aquela questão que a gente tratou aqui de intensidade emocional. Ela é muito leal, intensa emocionalmente. E uma das características que a gente trouxe aqui também é a resiliência. Então a gente viu que em algumas lendas, alguns itãs, ela fica rondando o palácio de Xangô na esperança de que Xangô traga ela de volta para sua vida. Então, apesar das adversidades, ela mantém-se firme no propósito. Então, olha a capacidade que a gente tem que ter de ler, escutar, interpretar as características e os simbolismos dessa orixá. Além disso, além desse simbolismo todo, a gente tem ela como energia feminina de luta, a mulher que vai para cima do problema, que corre atrás do próprio recurso, que faz a própria história, a mulher que protege o seu lar, que a gente viu que ela também é a protetora do lar. Ela traz também a energia de proteção dos idosos, proteção das mulheres que foram vítimas de traição por parte dos seus maridos. Então, a energia que ela traz é sempre uma energia de justiça, de força, de resiliência, de lealdade e de perseverança, porque ela não desiste. Independente do que aconteça, o objetivo que ela traça, ela se dedica a ele até o final. Tá? Então, toda essa energia
que Obá traz simbolicamente para as nossas vidas, tá? Além disso, o que a gente viu ali? Que ela também trabalha esse mau uso do conhecimento que é realizado pelos indivíduos. E aí, independente da vertente, conhecimento de vida, conhecimento acadêmico, conhecimento religioso, ela também, simbolicamente, ela traz isso aí pra gente, tá? Lembrando que tudo isso que eu tô falando aqui, toda essa interpretação, a gente vai ter variações de acordo com a casa, de acordo com a vertente religiosa, de acordo com a raiz que aquele dirigente, que aquela dirigente segue e implementa no seu terreiro, beleza? Alguns dos seus simbolismos, tá? Quando a gente trata de sincretismo, ela é associada com Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, por isso que a comemoração dela é em maio. Os reinos da natureza, que ela é mais associada, onde a gente pode sentir mais a sua energia, rios de águas revoltas, pororocas, quedas de água, e por que não, como foi tratado no conteúdo, também na mata, dependendo da parte da mata, né? Porque a gente viu que ela tem o Ofá para caçar, então ela também está associada a esse elemento vegetal, principalmente na parte das raízes, dos caules, onde está a sua energia, beleza? Símbolos: o Ofá, né? O Ofange, que é a espada e o escudo. Saudação ao Obá Xirê, que aí seria Obá, manifeste-se com alegria, ou Rainha, venha fazer a sua festa, seriam alguns dos significados. Bebidas que podem ser oferecidas a Obá: vinho tinto, água mineral, água de coco ou champanhe. Cores que podem representar Obá: aí o rosa, o vermelho, o laranja ou o marrom rajado. O dia comemorativo aí 30 de maio, que é o dia de Santa Joana d'Arc, e é o dia que a gente mais vê o pessoal do meio umbandista comemorando o Obá. E oferendas que a gente pode ofertar aí para Obá: o abará, feijão fradinho, abóbora moranga e o quiabo picado. Algumas tradições também oferecem o amalá, tá? Mas não é uma unanimidade. Algumas ervas aí que a gente pode oferecer, usar para fazer banho, energizar na intenção de Obá: alfazema, coentro, valeriana, peregum roxo, menta, dandá, confrei, valeriana, buchinha do norte, tamarindo, limão, cravo, todas essas aí que estão discriminadas na imagem, beleza? Encerrar o estudo sobre Obá é mergulhar na profundidade de um rio que não se curva. É uma característica dela, né? De não curvar-se para qualquer um. Porque não curvar-se também quando a gente para ver a lenda, né? E o amor que ela devota a Xangô, é uma forma de se curvar, mas quando a gente fala de não se curvar, é não abaixar a cabeça, não se fazer de coitado, não esperar que as coisas caiam do céu, ir para cima do problema, ir à luta, acordar cedo de manhã e correr atrás do pão de cada dia. Ela nos ensina que o nosso valor não depende do olhar do outro, mas da nossa própria soberania, né? O próprio nome já diz, ela é a rainha. Então, se você não se enxergar com o real valor que você possui, você se enxergar na ótica do outro, normalmente você vai estar se desmerecendo. Porque a galera normalmente, usualmente, nos olha de uma forma inferior ao que a gente realmente vale, né? Então que possamos levar conosco a firmeza do barro e a determinação das águas que cortam as pedras. Que
que a rainha guerreira nos deu discernimento para proteger o que é sagrado em nossas vidas e a bravura para sermos quem realmente somos, Obá Shireu. Então, ela traz essa energia de força, de amor próprio, de autocuidado, de ir combater, de não desistir, de se entregar de fato para aquilo que a gente gosta. Toda essa energia aí, né, é representada pela nossa orixá Obá. Aí a nossa bibliografia que a gente utilizou para tratar sobre Obá, eu principalmente utilizei esse livro aí, Obá, a Amazona Belicosa, da Cléo Martins. É uma coletânea, tá, pessoal? Que fala sobre orixás. São como se fossem livros de bolso. Tem de todos os orixás, Ogum, Oxóssi, Xangô, Exu, tem de todos os orixás. E esse daí foi o que eu utilizei para trabalhar esse conteúdo aqui, além dos outros materiais, mas principalmente esse, que é um livro da Cléo Martins, que ele é muito completo, tem muita coisa, vale a pena a sua leitura, tá? Essas aí são as nossas mídias sociais, e eu reforço sempre que o estudo do orixá, ele não se encerra com um vídeo na internet, tá? Tem muita coisa boa pra gente ler, pesquisar, e aí a gente tem que ter cuidado também, tá? Porque cada autor, ele vai dar a sua interpretação do mito, a sua interpretação do sagrado. E aí várias vezes a gente vai ter divergências doutrinárias, a gente vai ter divergências nos mitos, nas lendas, nos itãs. E aí cabe a gente pegar aquela bibliografia, aquela literatura, aquele material, ler, né? Aí fazer o filtro e trazer para a nossa realidade religiosa. Tudo que a gente lê, a gente tem que tratar dessa forma, até porque se eu tô falando alguma coisa aqui, se eu falo assim, Obá é orixá guerreira e que é protetora das mulheres, ela representa o empoderamento e tal, eu vou falando tudo isso aqui, e se chegar no seu terreiro, o seu pai de santo ele falar o contrário, o seu pai de santo que tá certo, tá? Porque aquela casa segue a raiz, a matriz religiosa que é determinada por ele, pelos guias e mentores espirituais que estão com ele. Beleza? Então, você não pode pegar, não, mas lá o Eduardo falou isso aqui, você tá falando isso aqui. Não, eu falo o que eu estudei, o que eu acredito e o que eu pratico na casa onde eu trabalho. Ponto. Se o que eu falo aqui vai de encontro à sua raiz, à sua matriz, a sua raiz é que tá certa, beleza, pessoal? Fiquem com Deus aí, que essa energia de Obá aí, de determinação, de garra, de luta, de perseverança, de resiliência, possa estar sempre presente nas nossas vidas aí, nos auxiliando a vencer as batalhas do cotidiano, beleza? Saravá para todos.